Olá, meus queridos alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega, mais uma vez reunidos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. E lembrando, que nós estamos dando continuidade ao estudo da língua, estudando a classe de palavras pronomes, tá? Estudamos 3 tipos de pronomes na aula passada e na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Vamos lá? Vamos começar pelos demonstrativos. Olha lá, como a gente sempre faz, A gente vai ver esse pronome no uso dele mesmo, na prática, e daqui a pouquinho nós já vamos falar aí o seu conceito e também trabalhar um pouco mais os exercícios. Então, lá na página do livro de vocês, do livro didático, página 58, Estudo da Língua, pronome 2, tá? Vamos encontrar o primeiro comando. Observe a cena abaixo e, em seguida, complete as frases com as palavras esta, essa ou aquela, relacionando-as às apresentadas em cada cena. Então, já percebam aí que nós temos algumas palavras em destaque, que é esta, essa e aquela, tá? Que são, gente, pronomes demonstrativos. E vamos ver eles aí dentro dessa cena aí embaixo. Vamos ler juntos. Vou plantar esta árvore aqui, vovó. Meu pai que plantou essa aqui. E aquela ali, vovó, quem será que plantou? Então percebam aí que ele diz: vou plantar esta árvore aqui, vovó, que está na mão dele. Depois ele diz: meu pai que plantou essa ali, e aponta, E posteriormente, e aquela ali, vovó, quem será que plantou? Então percebam aí que nós temos o esta, o essa e aquela, empregado nos 3 quadrinhos, mas com um espaço, indicando aí um espaço diferente através dessa demonstração, tá? Ele está ali demonstrando, mas percebam que ele demonstra em um espaço diferente em relação a cada árvore que ele está indicando, ok? Olha só, a palavra pontinho, pontinho, foi empregada em razão de um menino estar bastante próximo da árvore. Então, lá no primeiro quadrinho, percebam que a árvorezinha, a plantação lá, a plantinha, que ele diz assim: vou plantar esta árvore aqui, olha só. Deixa eu só continuar aqui os 3 comandos. Então, olha lá, ele diz lá na A: vou plantar esta árvore aqui. Por quê? Porque a árvore que ele está falando, gente, que está ali demonstrando, esta árvore está próximo a ele, próximo a quem fala. Lembra que na aula passada nós falamos das 3 pessoas do discurso, Quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Ele está ali falando próximo ao que ele fala, Que é a árvore. Então, se ele está próximo, a gente usa o pronome demonstrativo esta, tá? Na letra B, o termo, pontinho, pontinho, foi utilizado para expressar que a árvore estava mais perto da sua avó, pessoa com quem ele conversa. Percebam que agora, ele não está próximo à árvore. A avó é que está próximo no segundo quadrinho. E ele diz: meu pai que plantou essa aí, não usa mais o esta. Por quê? Porque a árvore não está ali mais próxima a ele. Está próximo a com quem ele fala, tá? Que é a avó. Então, agora ele usa o essa, ok? E por último, já a palavra, pontinho, pontinho, foi usada para mostrar que a árvore estava longe, tanto do neto quanto da sua avó. As 2 pessoas do discurso. Então, agora já não está nem próximo a ele, nem da avó. Está longe dos 2. Ele usa, então, o aquela. Tudo bem? Então, se está próximo a quem fala, esta. Se está próximo com quem eu falo, essa. Se está longe dos 2,
é aquela. Ok? Os pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação a as três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de que ou de quem se fala, como eu expliquei anteriormente para vocês, ok? Então, esses pronomes demonstrativos, nós vamos utilizá-los para situar no espaço e no tempo e no próximo texto. Professora, mas como é que eu vou fazer isso? Vou já dar exemplos para vocês, mas antes eu preciso falar quais são esses pronomes demonstrativos, tudo bem? Então, nós temos aí as três pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e a terceira. É importante também falar que os pronomes, na verdade, relembrar, né? Porque eu já informei na aula passada que a classe de palavras pronomes é uma classe de palavras variáveis, tá? Tem os invariáveis? Sim, tem uns invariáveis aí dentro. Quais são? Olha lá. Primeira pessoa dos variáveis. Este, esta, estes, essas. Os invariáveis é isto, tá bom? Da segunda pessoa. Esse, essa, esses e essas. Invariáveis, isso. E, por último, os variáveis, aquele, aquela e aquele, aqueles e aquelas. E os invariáveis, aquilo. Tudo bem? Então, olha só, gente, agora exemplificando, né, o uso do pronome lá dentro da organização que nós falamos anteriormente, que ele vai situar o espaço, os demonstrativos, os pronomes demonstrativos, o espaço, o tempo e dentro do próprio texto, as palavras dentro do próprio texto. Olha só, funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. Indicar a posição no tempo. Então, primeiramente, vamos ver como essa indicação no tempo. Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo. Olha só. Deixa eu pegar aqui o laser, tá? Neste, tá vendo que eu estou circulando? É um pronome demonstrativo, tudo bem? Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo. O neste, nesse caso, neste ano, está indicando um tempo presente, tá? Se fosse um passado próximo, seria esse ano. Se fosse um passado distante, tá? Algo que aconteceu na sua infância e você quer falar, aquele ano, tá? Viajamos à Bienal do Livro. Então, essa posição no tempo vai ser modificada segundo ali o pronome, tá? O pronome ele deve ser usado para indicar o tempo presente, quando está aí usando o pronome neste, um passado próximo, esse, e um passado distante, aquele. Já em relação, olha lá, ele pode também expressar uma surpresa, uma admiração, uma indignação, pena, ironia, afetividade. No ano passado, eu li aquele livro, tá? No ano passado, eu li aquele livro. Percebam aí que é um passado distante, tá? Que ela quer indicar. Mas, quando ele diz ali aquele livro, quer dizer que é um livro inesquecível. Tudo bem? Indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Olha só, agora em relação, né, ao próprio texto. Perceba um exemplo. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos e aquela crônicas. Quando ele diz esta adora contos e aquela crônica, tem como você saber quem é que adora contos e quem é que adora crônica? Já que eu falei da Camila e da Fernanda? Tem, por quê? O esta está se referindo a Fernanda, porque está mais próximo aí de quem está falando. Percebam que a Fernanda, ela é a última e está mais próximo de quem fala, quando diz assim, esta adora conto.
Esta é a Fernanda. E aquela, tá? Aquela que foi a primeira que eu citei, que é a que está mais distante no texto, é a Camila. Tranquilo, gente? Também pode ser, ter função, né, de mostrar algo que vai ser dito. Grave bem isto. Aí, posteriormente, depois dos 2 pontos, eu vou dizer o que vai ser dito. Ler é muito importante, tá? Está indicando o que eu irei dizer ainda no texto. Está demonstrando, né? E indicar o que já foi falado. Cuide bem dos livros. Isto é fundamental. Isto o que é fundamental? Cuidar bem dos livros. Então, esse isto aí está indicando o que eu já falei anteriormente, tudo bem? Todos esses aí, gente, são exemplos das funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. E é muito importante que vocês façam a releitura dessas funções, tá bom? Continuando, ainda relacionados aos pronomes demonstrativos. Releia um trecho da carta aberta. Alunos se organizaram para pegar caronas uns com os outros, a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes. Entre outras atividades que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do 6º ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para a separação de materiais recicláveis em nossa escola. Então, já adianto aí a demonstração dos 2 pronomes aqui, ó, pronomes demonstrativos desta, olha, a publicação desta carta e aumentar o alcance dessas ações. Vamos agora às alternativas. Releia um trecho da carta, que foi o que a gente já releu, né? Letra A. Com que função os pronomes desta e dessa foram empregados no 2º parágrafo? Justamente o parágrafo que eu indiquei aqui para vocês. Qual foi a função, gente? Olha só. O primeiro pronome, que é o desta, ele foi empregado para se referir à carta que está sendo lida, tá? Já o segundo pronome, ele foi empregado para retomar o que já foi dito no parágrafo anterior, ou seja, para citar as ações listadas anteriormente. Percebam que ele listou no primeiro parágrafo as ações que eles estão tomando, né? Não só dentro da escola, como colocar avisos nas torneiras, como também a conscientização dos alunos de pegar carona uns com os outros. Mas quando ele vai lá para o 2º parágrafo, e ele diz assim, ó, a publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Já não é mais próximo de quem fala, é dessas ações, as ações que ele citou anteriormente. Tudo bem? Então, ele está aí usando desta para se referir às ações que já foram ditas, a algo que já foi falado anteriormente no parágrafo anterior, tá bom? Continuando. Letra B. Agora leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance dessas ações. Pegar carona, consumir água conscientemente, apagar a luz e etc. Com que função o pronome desta foi empregado? Olha lá, para mostrar ao leitor que as ações serão lidas em seguida, porque aí já no caso, né, ele falou que era para aumentar o alcance dessas ações, aí ele botou os 2 pontos e citou posteriormente quais ações eles iriam providenciar, tá? Quais ações eles iriam ter o objetivo de alcançar.
ainda, né? Agora falando ainda de pronome, agora falando de pronomes indefinidos, tá? Nós estávamos falando dos pronomes demonstrativos, agora nós vamos falar dos pronomes indefinidos. E os pronomes indefinidos, gente, são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhes uma ideia de indefinição, imprecisão, ou seja, eu não consigo dizer corretamente, posso dizer assim, né, com certeza, tá? E, com precisão, quem é essa pessoa. Então, quando eu não consigo fazer essa definição, eu vou estar ali classificando este pronome como pronome indefinido. E olha lá, os pronomes indefinidos variáveis: algum, alguma, certo, certas, certos, certas, alguns, algumas, algum ou alguma, outro, outra, outros, outras, muito, muita, muitos, muitas, todo, todas, todo, toda, todos, todas, pouco, pouca, poucos, poucos. Invariáveis: alguém, algo, ninguém, outrem, nada, cada, tudo. Por exemplo, se eu digo alguém deixou o cachorro sair. Quem é esse alguém? Não consigo definir quem é esse alguém, por isso este alguém aí é um pronome indefinido, tá? Agora as locuções pronominais, como eu falei para vocês, toda vez que a gente falar de locução, tá? Tenham aquela ideia de que eu tenho mais de uma palavra representando apenas uma classe, ok? Então aí nessa locução pronominal, que é essa última aí coluna, né? Olha só, cada um, qualquer um, que, quem quer que, seja quem, todo aquele que, todo mundo. Olha, enquanto aqui eu tenho apenas uma representando o pronome definido, aqui eu tenho duas. Por isso é uma locução, tá? Não é mais apenas um pronome definido, é uma locução pronominal. Tudo bem? Seguindo. Leia o anúncio de propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe vida. Esse anúncio de propaganda é da campanha mundial de doação de sangue, tá? Da Postal Saúde, que foi publicado em 2016. Com que objetivo esse anúncio foi produzido? Aí já é uma questão interpretativa, né, gente? Qual o objetivo de um anúncio de propaganda de campanha de doação de sangue? É de conscientizar e estimular as pessoas, né, a doarem sangue. Letra B. Qual é o público-alvo desta campanha? O público-alvo são todas as pessoas que atendem aos requisitos para serem doadores de sangue. Essas questões aí eu já estou resolvendo com vocês, como a gente sempre faz, né? Para que vocês tenham a ideia do uso. Mas, posteriormente, vocês sabem que eu vou deixar alguma atividade para vocês e na próxima aula nós iremos resolver, ok? Ainda sobre os pronomes indefinidos, que função a palavra alguém exerce no texto do anúncio? Olha lá, você doa e alguém recebe vida. Alguém quem, gente? Vocês sabem me dizer quem? Então, olha só, essa palavra ela foi empregada para indicar que a campanha não foi direcionada a uma pessoa determinada, ou seja, qualquer pessoa que esteja precisando de sangue poderá receber sua ajuda. Se eu colocasse aí, você doa e Maria recebe vida. Eu não estaria aí dizendo ao público que todo mundo que precisa de sangue pode receber esse sangue. Eu estaria definindo aí essa pessoa, né? No discurso, eu estaria dizendo quem é que vai receber o sangue doado. E não é esse o objetivo da campanha.
É justamente dizer que você doa e alguém, tá? Que não foi direcionado a ninguém, é uma pessoa que não é determinada, qualquer pessoa pode receber sangue, porque todos nós podemos um dia precisar desse sangue. Tem várias pessoas que estão lá precisando da doação de sangue. Então, quando você doa, alguém recebe vida. Você apenas sabe isso, que você estará ajudando alguém, ok? Agora os pronomes interrogativos. E sim, interrogativos vem lá da palavra interrogação, tá? De pergunta, né? Então, os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas e indiretas. São variáveis qual e quais, quanto, quanta, quantos, quantas, e invariáveis que e quem. Leia as anedotas a seguir. Primeira, qual seria o preferido do vampiro? Aveia. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? 1, o goleiro. Então, essas anedotas estão aí classificadas no livro de vocês. Na letra A, anedota A, que é essa do vampiro, né? E a anedota B, que é do elefante. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso no leitor. O que produz o humor nas anedotas apresentadas acima? Quando ele diz ali o cereal preferido, ele faz uma brincadeira, né? Na verdade, nos dois tem aí essa brincadeira que quer provocar o humor no leitor. Então, a aveia aí, na verdade, é a junção do aveia, e não a aveia mesmo, o cereal que a gente come, tá bom? E lá no do elefantinho, né? Ele pergunta quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes. 1, o goleiro, porque na verdade, se eu colocar apenas o goleiro lá, um elefante na trave, só ele vai impedir que qualquer outro time faça gol, tá? Então aí está o humor dessas anedotas. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Olha só. Então, a gente percebe aqui, ó, que no finalzinho tem o ponto de interrogação, né? Que indica pra gente que é uma pergunta, aqui também na do elefantinho. Mas se eu colocasse, por exemplo, se eu tirasse esse ponto de interrogação e botasse qual o cereal preferido do vampiro, teria como dizer assim, qual seria o preferido do vampiro? Quando eu falo qual, já dá a ideia de que eu estou perguntando alguma coisa, não é isso? Quantos elefantes? Então, as duas palavras usadas são justamente qual e quantos. E qual e quantos são exemplos de pronomes interrogativos, tá? Deixo para vocês as atividades das páginas 62, 63 e 69, tá bom? Pula aí a 64, 65, porque são produções de textos, né, que nós nesse momento não vamos poder realizar, mas vocês precisam resolver as questões de pronome, tá? Essas questões que nós estudamos aí relacionadas ao pronome. Então, só para reforçar, não esqueçam que nós temos a atividade extra, que é a leitura do livro paradidático Pantanautilus, ok? Da Ana Carolina Neves. Não esqueçam, vocês precisam resolver essas atividades desse livro também. E na próxima aula, nós vamos continuar a resolução, que é essa página aí, 62, 63 e 69. Também vai fortalecer aí, ampliar o nosso estudo relacionado a essa classe de palavras que nós estamos estudando, que é o pronome, tudo bem? Gente, um grande abraço. Próxima aula reforçaremos esse conteúdo, tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!